Fala aí, amantes do cordel, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o poeta e historiador Marcelo Figueiredo e você, é claro, muito bem-vindo a mais um vídeo de leitura de cordel. E hoje vamos trazer aí a história do Massacre de Canudos, escrito pelo historiador e poeta Vardeci Nascimento. E eu tenho aqui uma edição com muito carinho, que foi assinada, autografada, né, como vocês podem perceber aí, onde o Vardeci fez uma dedicatória para mim. Eu adquiri essa edição no começo, em janeiro de 2021, e vou fazer a leitura aí para todos vocês. O Vardeci Nascimento, ele é um poeta e historiador, nascido em Banzaê, em 1978. E o que é interessante é que vem de uma família de poeta, né, Vardeci? Eu sei que seu irmão também é escritor. Conheci o Vital em 2015, lá em Salvador. Então é uma família bastante profícua aí de escritores. Mas antes de começar a leitura, te convido a se inscrever aí no canal, deixa suas recomendações de leitura para a gente estar trazendo aí no canal. E sem mais enrolação, vamos conferir como é que foi essa história. O Massacre de Canudos. Era uma vez um menino chamado Antônio Vicente, bondoso e cheio de amigos e de família decente, tendo uma visão do mundo de todos bem diferente. Nasceu em Quixeramobim, província do Ceará, para vir servir ao povo e foi vivendo por lá. Vamos saber sua história dos seus 7 anos pra cá. Quando tinha essa idade, a sua mamãe morreu, com a perda incomparável, muito tempo entristeceu, foi a primeira amargura que na vida ele sofreu. Com a morte de sua mãe, novamente o pai casou, e neste tal casamento 2 filhas arrumou, já tinha 3 do primeiro e 5 se completou. O menino inteligente quis logo aprender a ler, um amigo do seu pai ensinou-lhe com prazer as regras de nossa escrita para contar e escrever. Aprendeu tudo em casa, só mais tarde pôde entrar na escolinha da vila, ocupou seu lugar, além da seriedade tinha garra para estudar. A escola sem recursos dava pouca instrução, e em toda fase Antônio passou por aprovação, daí onde ele morava tornou-se o sabichão. Mesmo ao sair da escola, em sua casa estudava, aprendendo o que podia ou quando alguém ensinava, diz a história que ele, parado, nunca ficava. Seu pai, um comerciante, vivia a negociar, naquele lugar pequeno pôde a família criar, nada tinha em demasia, porém sem nada faltar. Antônio ainda criança, quando alguém um dia contou de uma brigada horrorosa em que o seu avô entrou, sendo assassinado nela, brigar pouco adiantou. A briga entre as famílias Araújo e Maciel e a de Antônio, cada um por ser fiel, sofreu naquela peleja uma amargura cruel. A família Maciel lutou e perdeu a guerra, entregou aos Araújos uma boa posse de terra, porque é somente assim que o confronto se encerra. Os anos passavam rápido, seu pai envelheceu, o cansaço foi chegando, fatigado padeceu, abraçado com Antônio em uma rede morreu. Assim, o Antônio Mendes, o futuro conselheiro, com a morte de seu pai, assumiu como herdeiro o comércio da família para cuidar do dinheiro. Arrumou outros negócios além do que o pai deixou, foi atrás de uma profissão e um serviço arranjou, tornando-se um caixeiro onde muito trabalhou. Ainda foi professor, depois um provisionado, naquele tempo era assim, de repente nomeado, para se quisesse assumir o cargo de advogado. Sem diploma e pouco estudo, chamaram o conselheiro, e justo quem? O juiz, para assumir lisonjeiro o cargo de magistrado e ganhar um bom dinheiro. Foi um juiz competente quando seu cargo exerceu, julgava com retidão, fosse para rico plebeu, sem pular nenhuma regra dentro da norma viveu. Antônio assim se tornou ótimo advogado, de ver tanta injustiça ele ficou revoltado, e onde um pobre sofria, estava ele ao seu lado. Lutou com garra e coragem, disposto para defender os pobres dos poderosos, donos fortes do poder, incomodado a quem fazia o outro sofrer. Nesse trabalho difícil, Maciel compreendeu que, defendendo os pobres como ele defendeu, enfrentaria a quem nunca gostou de plebeu. E assim, cada vez mais, o jovem se revoltava de ver tanta injustiça para a qual ninguém ligava, e os direitos do povo a própria lei retirava.
Mas para acabar com isso, denodado pelejou, nem tudo pôde vencer, porém em tudo ajudou, sem o êxito almejado, ainda assim não parou. De modo que certo dia disse: não suporto mais aceitar tanto descaso, não tolerarei jamais ver as pessoas tratando pessoas como animais. O desejo de mudança cresceu no seu coração, para poder construir um mundo novo e irmão, onde reinasse a paz, igualdade e união. O sonho se transcendeu de ver um mundo mais justo, nada mais lhe importava, desejava a qualquer custo formar uma sociedade onde não houvesse injusto. Então, certo dia disse, irei usar minha tática, porque não serei jamais uma pessoa estática, se é certo o que eu proponho, irei colocar em prática. Foi aí quando Antônio sentiu o forte chamado do nosso Senhor Jesus para transmitir seu recado e defender quem estava sendo sempre espoliado. Decisão tão importante mudou todo o seu destino, sabia o quanto seria difícil ser peregrino e propor um mundo novo para o povo nordestino. A partir daí tornou-se um andarilho a pregar, tempo novo, vida nova para com o povo fundar a cidade de Canudos, onde todos iam morar. Cidade da Esperança abriu um novo horizonte, tudo bem organizado, tendo o amor como fonte, Canudos livre para todos, arraial de Belo Monte. Porém, antes da cidade, vamos conhecer primeiro a vida particular desse nobre brasileiro, falando do casamento do futuro conselheiro. Por não ser celibatário, casou-se com Brasilina, que lhe foi pouco amistosa, a convivência termina, justamente quando ela teve a segunda menina. Com o fim desse enlace, ele agiu rapidamente, arrumando outra mulher, disse Deus onipotente, permita essa companheira dar-me um filho novamente. Aconteceu dessa forma, formando um novo lar, sem de que Xaramubim nesse tempo se mudar, mas já tendo um conhecido, respeitado e popular. Joana teve um filho daquele homem honrado que na pia batismal o mesmo foi nomeado, Joaquim Aprígio Mendes foi pelo pai registrado. Após tais informações, partamos sem casuísmo, vendo as suas peripécias, façanhas ou heroísmo e marcas do movimento chamado messianismo. Começou a ensinar pelo Nordeste inteiro, o povo passou a tratá-lo como servo verdadeiro, sendo logo apelidado de Antônio Conselheiro. Não permitiu nenhum filho ou mulher lhe acompanhar e conversou com o padre, único a lhe aconselhar, um plano de fato útil para em prática colocar. Ibiapina, o padre com o qual dialogou, para poder dar início à missão que ele pensou, foi esse um dos primeiros apoios que encontrou. Aquela grande figura, um forte tesouro humano, um dia apareceu no sertão pernambucano, onde por lá trabalhou bem muito mais de um ano. Depois em Itabaiana, conselheiro apareceu, disseminando as ideias e tudo quanto ele creu, para o povo sergipano que muita coisa entendeu. Quando saiu de Sergipe, radiante de alegria de ver que aquele povo algo de novo queria, partiu para continuar sua missão na Bahia. Vestiu uma túnica azul de brim com um cordão, amarrado na cintura, macio como algodão, seguiu caatinga dentro por esse nosso sertão. Usava um chapéu enorme para poder se proteger contra o sol escaldante que queima para lhe valer, levando alento e consolo para quem vive a sofrer. Carne um bom alimento, entretanto não comia. Só de cereais e frutas se alimentava e vivia, não usava travesseiro e em cama não dormia. Cama de tábua de chão era sua dormida certa, levando uma vida simples e com o seu povo aberta, como esquentava no frio se não usava coberta. Sobrevivia de esmola, aceitando estritamente o necessário à vida para viver honestamente, sem abusar da bondade daquela pacata gente. Naquela grande jornada, conselheiro carregava um pequeno oratório na frente do qual rezava, agradecendo a Cristo porque o acompanhava. Nas horas de oração, ele era pendurado num galho para que o texto fosse ali meditado, lia a palavra de Deus para Jesus ser adorado. Entrava solenemente em todos os povoados, propondo uma vida nova aos marginalizados, deixando seus ouvintes totalmente admirados.
Através das boas obras, conselheiro criticava o poder na mão errado, pois tal se organizava, sempre em benefício próprio do povo, nem se lembrava. Horta, açude, cemitérios eram suas construções, construídas com o povo, causavam transformações, pois com ações criticava a falta de mais ações. É muito bom. Por isso, para trabalhar, coragem nele sobrava, edificava as igrejas nas quais o povo rezava, fazia casa e canteiro e aos mais pobres doava. O povo em sua volta cada vez mais ia crescendo, Antônio nos sonhos dele, aos poucos iam mexendo, instigando o povo para a dor ia percebendo. Por isso passou a sofrer diversas perseguições, injustas que os levaram até dentro das prisões, só porque se colocava contra as maquinações. Ele estava pregando em Itapicuru, Bahia, e a polícia chegou com a ordem que dizia: está preso por um crime da mais alta tirania. O mandado assim dizia: és um desqualificado, será que não tem vergonha ser em público acusado de sua mãe e esposa você ter assassinado? Ali imediatamente o conselheiro foi levado à capital Salvador, onde foi muito espancado, rasparam-lhe a cabeça como haviam condenado. Agia assim o governo, repleto de incompetência, todavia conselheiro, firme e com paciência, ficou preso até que fosse provada sua inocência. De lá foi ao Ceará para Quixeramobim. Como tudo estava bem, o beato disse assim: vou voltar para a Bahia, lá precisam mais de mim. Do que quero não desisto, do sonho não me demovo, não me assusta. Nada me assusta mais, nem tampouco acho novo, pois importante de fato é estar perto do povo. Alguns membros da igreja pediram-lhe para parar, de se meter contra os ricos porque o podiam matar. Não posso, pois a verdade de Deus precisa ensinar. Dom Luiz Antônio Santos, o bispo de Salvador, quis proibir o povão de ouvir o pregador, mas ninguém deu importância ao prelado sem amor. Os padres se dividiram, acharam a briga incerta, já outros o apoiaram, defendendo a coisa certa. Ele está com os pobres, por isso o ódio desperta. Os fazendeiros mandaram pedir ao presidente para tomar providências contra aquele penitente, impedir que com ajuda ajudasse aquela gente. Delegou este um ministro para resolver a questão e arrumasse uma vaga para uma internação em um hospício no Rio, como se fosse uma prisão. Mas o ministro não quis arrumar a solução, dizendo: vocês arrumem alguma instituição, porque não posso calar quem prega um mundo irmão. E em busca de uma vaga, pessoas se empenharam dentro do Rio de Janeiro, um só lugar não deixaram, através dessa vaga que até hoje não acharam. Enquanto o conselheiro a missão continuava, crendo num sonho maior, todo dia ele andava, e onde havia injustiça, com justiça protestava. Andou por Alagoinhas e por toda a região, em Abupe, Bom Conselho, marcou com sua ação, em Jeremoabo e Cumbe fez a sua altergação. Em Pombal e Monte Santo, o conselheiro passou, Tucano e outros lugares, sem aquele homem andou, sem ter medo de ninguém, novo tempo anunciou. Um dia em Nova Surre, ele, sem aguentar mais, os impostos muito caros, achando aquilo demais, com seu povo arrancou das paredes os editais. Então o então governador disse: prenda um conselheiro. Por arrancar os cartazes, revelou-se um desordeiro, vivendo fora da lei do regime brasileiro. Entretanto, não puderam prendê-lo, pois escapou. Com o povo se envolveu e ninguém o encontrou, porém Arlindo Leone de olho nele ficou. Os 20 anos de luta e de perseguição e de peregrinação resultaram em Canudos, sua maior fundação e obra de mais valor para todo o nosso sertão. Já tinha dado em solo sertanejo e brejeiro, falando do mundo igual, sem ganância por dinheiro, e daí nasceu Canudos, exemplo para o mundo inteiro. Numa terra abandonada onde ninguém ia ali, conselheiro quando a viu, assim o livro eu li, bateu o cajado e disse: Canudos será aqui. E esta cresceu bastante, tudo de bom existia, chegando ao fim da tarde o povo se reunia para com muito amor rezar a Ave Maria. Tudo organizado e simples, impostos lá não cobravam, roubo também não havia, pois disso não precisavam, e todas as criancinhas a escola frequentavam.
conselheiro só dizia: para vocês só quero o bem. Ainda vamos trabalhar, aqui vamos trabalhar, homem e mulher também, para tudo ser de todos e nada ser de ninguém. Lá se fabricavam ferros para cuidar da plantação e ninguém jamais comprou, foice, enxada e facão, nela cada morador exercia uma função. A cada dia aumentava sua produtividade, a quantidade de gente para morar na cidade, a Canudos tão sonhada passou a ser realidade. Por lá tinha tanta paz, amor e muita união, isso para os coronéis virou uma preocupação, porque todos começaram a dizer não à exploração. Quem estava trabalhando em escravidão total tratou de se libertar, procurando o arraial, chamando a atenção do governo federal. Disseram de conselheiro: este homem é perigoso, fanático, analfabeto, sábio, querido e famoso, para o povo se tornando justo, santo e corajoso. Por ter muitos seguidores, excluídos e plebeus, foram fazer uma igreja ao gosto dos irmãos seus, onde comportasse bem todo o povo de Deus. Faltou madeira para terminar o telhado, o conselheiro encomendou e pagou adiantado a João Evangelista, coronel muito afamado. Veja um recado mal dado, que coisa triste causou, uma guerra pavorosa onde inocente pagou, com o único bem, a vida, que o governo não poupou. A data, enfim, chegou conforme haviam marcado para o coronel entregar o que foi negociado. Como ele não cumpriu, recebeu este recado. Coronel, como o senhor não teve uma maneira de, no prazo e no lugar, entregar minha madeira, deixe-me que irei buscá-la com minha gente guerreira. Interpretaram isso mal e começaram a espalhar que conselheiro iria com Juazeiro acabar, saquearia a cidade e ao juiz ia matar. Fio condutor para a guerra e início do berreiro, por ser Arlindo Leone, o juiz de Juazeiro, aquele que em Nova Soure quis prender o conselheiro. É Nova Soure, é francês, né? Se for francês é Nova Soure, né? Soure. Mas enfim. O juiz ficou com medo, um pedido encaminhou ao senhor Luiz Viana, governador, que mandou uma tropa bem armada como o juiz suplicou. 7 de novembro as tropas a Juazeiro chegaram, até dia 12 do mês. Ao Beato esperaram, como não apareceu, para Canudos marcharam. 19 de novembro a tropa pôde pisar em Uauá, que é próxima da Canudos exemplar, onde toda aquela tropa teve que se acampar. De meia-noite em diante, a primeira expedição escutou do acampamento um barulho de oração e receberam com bala o povo da procissão. 5 horas de combate e batalha perigosa, Uauá foi o cenário da brigada desastrosa, a polícia derrotada, Canudos vitoriosa. Guerra que foi promovida por um espírito ruim, de planos maquiavélicos iguais aos de Caim, e essa primeira briga foi o início do fim. A perda dos militares na primeira invasão incendiou mais o ódio daquela corporação e por isso enviaram a segunda expedição. Agora os soldados foram muito bem mais preparados, canhões e metralhadoras e uns 600 soldados, de início até deixou os sertanejos assustados. A batalha foi intensa que seu Febrônio de Brito, o comandante da tropa, ficou nervoso e aflito, com a aflição foi embora sem terminar o conflito. E os homens do governo sentiram-se amedrontados pelos velhos guerrilheiros em Canudos preparados, que mostrou-se cada um valer por uns 10 soldados. Foi outra expedição, a qual entrou para a história por ser um coronel forte e um metido sem memória, que antes de ver Canudos comemorava a vitória. Só porque trazia consigo 1.200 soldados, 15 milhões de cartuchos e homens mais equipados, dizia, antes da briga já estarão derrotados. Moreira César afirmava, eu quero ver os louvores e todos os canudenses se transformarem em clamores e conselheiro pedir pena com seus seguidores. E nisso os sertanejos aos poucos se preparavam, até tropas da igreja com o povo se equipavam. Com o povo se equipavam, pelo coronel Moreira todos os dias esperavam. O coronel convencido falava publicamente, ao chegarmos a Canudos tudo estará diferente, conselheiro já fugiu com toda a sua gente.
O pobre do coronel estava muito enganado, pensava que os canadenses nada tinham articulado, mas o que podiam fazer já haviam preparado. Moreira César chegando, tudo de longe ele viu, 5.000 casas somavam, para destruí-las partiu, e em grupos os soldados o coronel dividiu. Tranquilos eles diziam, bem falei que iam fugir, contudo sem esperarem, bala se ouvia zunir, e os soldados da tropa começaram a cair. Do coronel tão famoso que podemos contar, esperava as eleições para se candidatar, na certa de ser eleito presidente militar. Todas 3 expedições para nada adiantaram, completamente vencidas, ainda mais incitaram, governos e coronéis muito mais se revoltaram. O orgulho nacional, o símbolo da esperança, o qual tinha de elite, plena e total confiança, para o governo tornou-se honra lhe fazer vingança. Por isso encaminharam logo a 4ª expedição, a mais forte e equipada, enviada até então, e uma tropa disposta para toda destruição. Comandada por um homem chamado Arthur Oscar, 4.400 homens foram riscar canudos do mapa para marca alguma ficar. Enquanto isso, em Canudos, sertanejos de verdade faziam o que podiam e com criatividade para brigar com as tropas que chegariam à cidade. As armas dos canudenses para a tropa eram uma bobagem, o que seria dessa vez difícil levar vantagem, porque guerra não se ganha só com bravura e coragem. Se bem que os sertanejos estavam bem preparados, esperando Arthur Oscar com seus 4.000 soldados, essa triste expedição, tristes são os resultados. Vejam como a mente humana doente é tão ruim, já tinham 4.000 homens, mas 1.000 foi dizendo assim, veremos se essa Canudos dessa vez não terá fim. Com a chegada de 1.000, 5.000 se completou, reforço tão grande que a Oscar muito animou, e para invadir Canudos tudo bem estrategou. Espalhou bem sua tropa, cercando toda a cidade, mais de 30 batalhões usaram sua ruindade e ceifaram muitas vidas sem mínima piedade. Aquela guerra terrível, em menos de uma semana, dizimou uma cidade da forma mais desumana, às vezes achando graça da desgraça tão insana. Os soldados patriotas em Canudos lá estavam, lembrando Moreira César, que tantos ricos amavam, a missão de assassino os mesmos continuavam. De 1 a 5 de outubro, o massacre foi terrível, tirar a vida do outro acho inadmissível, bem como contar em versos, tanta dor é impossível. Muito bonito. Palma a palma expugnada, mesmo assim não sucumbiu, exemplo único da história, outro mundo jamais viu, a levaram à exaustão, mas Canudos resistiu. Dia 6 ao entardecer, os bandidos opressores olhavam raivosamente com as caras de horrores para 4 sobreviventes de Canudos defensores. Veja quem eram as pessoas, um velho e uma criança, 2 homens quase acabados, sem a mínima esperança, testemunhas oculares de toda aquela matança. Pessoas que escaparam sem pensar em se render, brigaram até não mais poderem nada fazer. Para ver Canudos viva não importavam viver. Pessoas que escaparam sem pensar em se render, brigaram até não mais poderem nada fazer. Para ver Canudos viva não importava morrer. Assim ficou a cidade na maior desolação, o sangue tornou-se o rio, correndo naquele chão, nos copos a gasolina fez toda a destruição. Para explodirem a cidade, usaram até dinamite. Morrer é o resultado de quem não teme a limite, para manter a consciência consciente sempre quite. Muitos da guerra correram, mas quando capturados, crianças, velhos, mulheres foram todos torturados e acabavam as dores quando eram degolados. Foi a violência das grandes, eu não quero mais contar, tamanha ferocidade só quem viu sabe falar, então leia o testemunho dado por um militar. Em meio a tantos destroços, o povo expovoado parecia um cemitério com corpos por todo lado, e tudo virando cinza no povo sendo queimado.
Quando tudo era silêncio, sem haver ninguém brigando, várias centenas de cães do mato foram chegando, farejando as ruínas, os seus donos procurando. Cães cavavam os destroços, se um corpo aparecia, uivava tristonhamente cada cão quando latia, isto às custas do sangue que em canudos corria. O silêncio implantado pelo poder opressor, um cachorro o quebrava, expressando seu amor, no latido quase fúnebre como quem chorando a dor. As ruínas e os corpos daquela guerra medonha, para o Brasil foi e é a sua pior vergonha. Trocará a paz pela guerra é coisa vil e tristonha. O extermínio do povo em uma sociedade, a prova de um governo sem qualquer sagacidade, de governar um país com justiça e igualdade. Dessa quarta expedição só se sobrou o berreiro, a matança que as tropas fizeram com o povo inteiro, mas deixo isto de lado para falar de conselheiro. Antônio Vicente Mendes na vila permaneceu, aos 69 anos de idade faleceu. Então vejamos agora como isto aconteceu. A guerra no dia 5, tudo deixou terminado, parecia que um terremoto havia lhe arrasado, sem deixar nenhum só vivente para contar o fato dado. Esse 5 era de outubro, o conselheiro morreu antes, a 22 de setembro, 18 dias distantes, de sua gente ser morta por meios tão inconstantes. Túnica azul à companhia do honrado conselheiro, enterrado na igreja dedicada ao padroeiro, que tinha o nome igual do santo casamenteiro. Nem morto teve sossego o homem que foi irmão, preso sem cometer crime, morto em decomposição, mandaram insatisfeito fazer sua exumação. Porque acharam a morte para conselheiro pouco, se não o detiveram vivo, depois de morto tão pouco, adiantariam tentar para provar que foram um louco. Fizeram vários exames para fins explicativos, esses decepcionaram os falsos objetivos do governo só porque foram todos negativos. E assim como os médicos não puderam provar nada, deixando alguns das tropas com a mente revoltada, por isso sua cabeça chegou até ser cortada. A vida toda do povo sabia profundamente, tinha o dom de ser humilde e se preciso valente, qualidades que os faziam homens fortes e renitentes. Ao Senhor bom Jesus tinha forte devoção, que tem Cristo como mestre, modela seu coração. Quem tem Cristo como mestre, modela seu coração, coloque isso em prática praticando boa ação. Sua loucura era amor e isso não nos engana, mas para os orgulhosos a atitude tão humana representava o fim da exploração sacana. Em um mundo castigado pela violência, pela força da opressão, a violência é o marco, o sangue a água do chão. Em meio a tanto ódio, amar parece agressão. Nordeste que foi e é marcado por padecer, afetando os sertanejos no seu tristonho viver, sem poder, pois a elite sempre deteve o poder. Conselheiro foi o único no sertão que descobriu o abandono do povo, foi lutar contra o que viu e construiu vida nova que o poder destruiu. Tudo a ele convergia, o líder maior figura, inteligente investiu, direito na agricultura, fazendo Canudos simples, símbolo de terra, pão e fartura. Ao chegar lá se ganhava logo a dignidade, dizendo eu só agora conheci a liberdade, por isso nem acredito se isto é mesmo verdade. A paz em Canudos era forte, segura e maciça, lá não existia inveja e muito menos cobiça, a marca daquele povo era união e justiça. O amor dele foi grande e o injusto não o reconhece, só porque não ama assim e tal amor não merece. Entretanto, aos defensores da vida, Deus agradece. Quem se doa pelos outros merece nossos louvores, não houve nem haverá mestre com seus seguidores, a conselheiro agradeço com seus colaboradores. Foram tantos que não posso nesse folheto citá-los, minha mão já se cansou, nos dedos nasceram calos, mas em nome dos poetas quero parabenizá-los. É muito bom. Diante de toda a guerra, Canudos jamais morreu, estagnou, é verdade, mas vivo permaneceu e viva ainda está, dizendo, tudo valeu. Quem segue o Senhor Jesus já sabe que o resultado é terminar como ele, agredido e humilhado, se bateram no patrão, quanto mais no empregado. Nada me cansa nem dói quando a verdade eu falo, e de homens como Antônio, mesmo obrigado não calo, só quero pedir a Deus coragem para imitá-lo. Canudos foi uma verdade, não uma simples história, vê-la
vê-la viva atualmente é o sinal da vitória dos mártires que jamais vão sair da nossa memória. O massacre de Canudos, explicar não sou capaz. Matar quem só quer ter pão é coisa que não se faz. Por isso sejamos sempre o conselheiro da paz. Enfim, o que dizer de um texto desse? Maravilhoso, belíssimo trabalho do Varnesi Nascimento. O Varnesi é folheteiro da Luzeiro, tem muitos trabalhos à disposição, ele é escritor. Siga lá no Instagram dele, @VarnesiCordel. Esse aqui eu pedi diretamente com ele, você manda um toque lá na DM, lá no direct dele, você vai encontrar muitos cordéis. Eu tenho aqui vários trabalhos dele, é uma pessoa que eu admiro bastante, provavelmente vou trazer mais cordéis dele. O Varnesi, ele nasceu em Banzaê, hoje ele mora em São Paulo. Ele é filho de Alonso Chaves do Nascimento e Rita Evangelista dos Santos. Ele fez história lá na Universidade Estadual da Paraíba. Ele já escreveu mais de 200 folhetos de cordel, já vendeu mais de 230 mil exemplares. É um cara que é bastante inspirador na área do cordel. Ministra palestras sobre cultura popular em universidades, associações, escolas, bibliotecas, casas de cultura. Já participou de concursos de cordel e é selecionador de textos da editora Luzeiro. Se você quiser contratar um palestrante, alguém para falar sobre cordel, com certeza o Varnesi Nascimento é uma excelente indicação. E é isso, o que você achou do cordel? Assista esse vídeo e assista o anterior sobre a Guerra de Canudos do João Melquiades Ferreira da Silva. O Varnesi, historiador, um poeta de mão cheia, e o Melquiades, ele foi um combatente poeta, então você vai conseguir perceber quais eram as perspectivas de cada um, você vai poder fazer a comparação. Aqui a gente percebe uma versão mais positiva de Canudos, e lá na versão do Melquiades a gente percebe outra perspectiva, que eu convido você a conferir o cordel e fazer essa comparação. Muito obrigado por me assistir, fique com Deus, até a próxima leitura de cordel.